Saudações, gente bonita, em Goiás. São 7 horas da manhã, mestre Leider aqui falando, 22 graus. Vou falar pra vocês, hoje eu acordei muito asmado. O ar tá muito sujo, muito seco, muito quente. E aí isso vai acumulando. Uma hora o pulmão da gente pede arrego. Sabe, eu vou sentir muita falta da cidade, vou sentir muita falta das trilhas de ferro, sentir muita falta da minha mãe, mas é como o meu irmão, que também vai comigo, disse, nós somos refugiados climáticos, ele também é asmático. Ou quem diria, gente, que as coisas chegariam nesse ponto. Mas por mais que a questão ambiental me pega, eu devo admitir, nós vamos falar sobre outra coisa. Ontem na nossa live, nós resvalamos no assunto, mas não abraçamos ele não, deveria, que é o quanto o mundo está próximo de uma escalada na Terceira Guerra Mundial. Sabe, as coisas, desde o fim da União Soviética, nunca tiveram e nunca foram tão difíceis. Porque acontece dois fenômenos, que é o seguinte. Por um lado, nós temos a evidente decadência do Ocidente, que fica cada vez mais nítida. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, da cidade de Los Angeles, para vocês terem uma ideia, para visualizar a questão. No es Nigeria, no es Caracas, no es Cuba, no están viendo La Habana, nada de eso. Es la ciudad de Los Ángeles. Miles y miles y miles de tiendas de campaña están instaladas en la ciudad que era la meca del cine y que ahora se ha convertido en una película de terror, en Walking Dead. Es otra de las muestras de las ciudades que se están autodestruyendo en Estados Unidos. Vamos a indagar qué es lo que está pasando, porque esto, para quien no esté familiarizado con lo que está sucediendo en Los Ángeles, en estas ciudades, pues es verdaderamente impactante. Yo he querido traerlo al canal porque apenas se está contando esta realidad. En España, por ejemplo, no se tiene ni la menor idea. Desde luego que cuando uno piensa en Los Ángeles, desde luego que se le viene a la cabeza todo lo que era y todo lo que nos ha contado el cine acerca de esta ciudad, la ciudad de las estrellas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se ha estrellado? Cenas parecidas, vocês acham, em cidades por todos os Estados Unidos. Sabe, os Estados Unidos da América desmoronaram enquanto sociedade, enquanto economia, dívida na casa dos trilhões. Eu não estou falando da dívida pública, não. Estou falando da dívida particular, da dívida das empresas, da dívida das famílias, dívida hipotecária, dívida estudantil. Os Estados Unidos, que era uma sociedade que parasitava a dívida pública, viciou. E é uma sociedade agora que vive de dívida. E espalhou esse modus vivendi para todo o Ocidente. Deixa eu mostrar para vocês alguns dados aqui. E a gente vai comentar sobre eles um tempinho. Vamos começar pela dívida pública, que já passou dos 35 trilhões de dólares. Mas não é um problema tão grande per si. O problema é que, se vocês olharem a relação entre a dívida pública e o PIB aí abaixo, vocês vão entender. Vocês vão perceber que antes dos neoliberais chegarem no poder, em 1980, a relação entre a dívida pública e o PIB era de 34,67%, um terço. E hoje é de 123,44%. O que isso significa? Significa que uma parcela cada vez maior do dinheiro público americano vai para banco, financista,
seguradora e não para atividade produtiva, que vai perdendo espaço, certo? E outra coisa, outro problema enorme, vocês podem observar que o gasto dos Estados Unidos é de 7,1 trilhões e o déficit de 2,2 trilhões, a arrecadação não chega a 5 trilhões, é um gasto enorme. Vou mostrar aqui para vocês, tá vendo? A arrecadação é de 4,9 e o gasto de 7,1. Então, quer dizer, é um déficit gigantesco do gasto público. Então, é de 40%. No Brasil é 0,4%, e aí o Banco Central, comandado pelo Campos Neto, ao invés de diminuir os juros, como todo mundo, está aumentando, por causa de um déficit de 0,4%, sendo que o déficit dos Estados Unidos é de 40%, 100 vezes maior. E olha a composição do déficit, que coisa medonha. Pagamento de juros, 947 bilhões. Defesa, 927 bilhões. Quer dizer, o primeiro vai para os bancos, o segundo para o complexo industrial militar. Seguro social e o Medicare vai para as seguradoras. Se você somar tudo, é mais de 3 trilhões de dólares. Então, quer dizer, o déficit fiscal dos Estados Unidos é basicamente para pagar os setores parasitas da economia. O déficit total da sociedade americana é de mais de 100 trilhões de dólares. Os derivativos ultrapassam 627 trilhões de dólares, o que é 3 vezes e meio o valor da economia mundial inteira. É um seguro que não tem como ser pago. E olha para isso aqui que eu vou mostrar agora, as chamadas obrigações não garantidas. O que é uma obrigação não garantida? É um dinheiro que você tem que pagar, mas não tem de onde tirar, certo? Não só de previdência, seguro, mas também de investimento. Você promete uma renda no futuro que você não tem como pagar. Essas promessas que não tem como ser honradas são de 219 trilhões de dólares. Quer dizer, como é que a sociedade sobrevive a isso? E se você pega o famoso artigo do David P. Goodman, você vê que a dívida dos Estados Unidos, ela só aumenta e aumenta e aumenta e aumenta. Perfeito? Aumentou 10 trilhões de dólares junto aos estrangeiros. Isso só por causa da crise do Covid, aqui nós não estamos falando do que aconteceu depois da guerra da Ucrânia, isso foi antes da guerra. Os estrangeiros detinham nos Estados Unidos 34 trilhões de dólares em obrigações. Isso antes da crise na Ucrânia. Quer dizer, a verdadeira dívida externa é essa, 34 trilhões de dólares. Os Estados Unidos estão lascados. Bom, nossa propaganda vai ser diferente porque nós estamos em mudança e temos que pagar a mudança. Então, cada Pix ajuda. Já arrecadamos 60% do necessário. Então, se você puder nos ajudar, você vai estar contribuindo com a nossa mudança de Goiás para Minas Gerais, para a Serra do Espinhaço, município de Ouro Preto, né? Mudança de 700 quilômetros é um trem difícil e não necessariamente barato. Então, se você puder nos ajudar, não hesite. Pode ver, já começou a chover em Goiás. Mas aqui não, como tá óbvio, né? Aqui já vai para mais de 4 meses sem uma gota d'água. Um recorde de todos os tempos. Vou falar uma coisa para vocês. A Terceira Guerra tá aí, mas a guerra que o capitalismo está travando contra a humanidade vai muito além dos tiros. Sabe? É um sistema muito disruptivo. É um sistema muito disruptivo. Mas deixa eu voltar ao assunto, né, mais geopolítico, e depois, se dando tempo, eu falo um pouco mais sobre isso. A questão é a seguinte. Você tem 2 grandes focos de problemas. Problemas grandes. O Oriente Médio e a Ucrânia. Embora a Ucrânia seja mais perigosa, porque lá estão enfrentando a Rússia, uma potência nuclear de primeiríssima grandeza, de maneira direta, o que nunca é uma ideia boa, o Oriente Médio é mais incendiário. Então, não é que o barril de pólvora tenha tanta pólvora assim, mas é porque ele está muito exposto. Vamos lá. O Hezbollah declarou guerra a Israel, que era basicamente o que Israel queria, né?
Senão não tinha provocado, senão não tinha feito o que fez. O que o Estado ilegítimo quer, isso fica muito claro, é muito nítido. Alguns deles mesmo, a liderança deles, inclusive já admitiram, é trazer os Estados Unidos para a guerra deles. Eles precisam disso desesperadamente, porque eles não tem como ganhar. Não tem como. Eles não têm como vencer. Aqueles tempos de Israel poderoso, única democracia, nunca foi. Né? O único país do primeiro mundo, e não sei o que, do Oriente Médio, aqueles tempos acabaram. Israel está em franca decadência econômica e piorando dia após dia. Na verdade, a estratégia do eixo da resistência é essa, a guerra de desgaste. Sabe? Cada dia, 2 ataques precisos e uns 200 ataques aleatórios que não fazem muito efeito, mas obriga eles a gastar munição que eles não têm. Então, assim, é uma guerra de desgaste. Dia após dia, cada dia uma marretada, um dedo por vez. E está funcionando. Nitidamente está funcionando. A economia deles está em ruínas, está em farrapos. Certo? O lance é para a vitória da guerra, se você não quer sangue, você tem que ter dinheiro. Você tem que fazer perder dinheiro. Ou você faz o adversário perder sangue, ou faz o adversário perder dinheiro. A estratégia adotada pelo eixo da resistência, nitidamente, é fazer eles perderem dinheiro. Por quê? Porque eles gostam muito disso. E não se importam com o sangue dos outros. Então, né? Faz todo sentido, inclusive psicológico, da estratégia de optar por fazer eles sangrarem dinheiro. Então, os resultados já são visíveis. Eles divulgam dados falsos, a queda no PIB de não sei quantos por cento, 1, 2. Gente, que número ridículo, é muito maior do que isso. Eles perderam provavelmente 1 milhão de pessoas. Como é que a economia de um país sobrevive a uma perda de 1 milhão de pessoas, que são consumidores, que são trabalhadores, que são empresários, que são contribuintes, que são mão de obra? Então, eu prefiro acreditar e creio muito mais nos dados iranianos, que afirmam que a perda no PIB deles é da ordem de 30%. E com gastos há quase um ano de 20 bilhões de dólares mensais. Como uma economia cujo PIB hoje deve estar inferior a 400 bilhões de dólares, gasta 20 bilhões todo mês, não tem como funcionar, sabe? Simplesmente não tem. Então, você fala, o que sustenta o Estado de Israel são os outros, e é verdade. A repressão, as guerras, tudo que foi feito foi basicamente com dinheiro dos Estados Unidos, dinheiro da Europa. É o dinheiro do restante do Ocidente que paga Israel para fazer o que Israel faz. Certo? Não é um dinheiro que eles arrecadam. Não tem como sustentar uma estrutura repressiva tão antiga e tão cara só com o próprio dinheiro. Os Estados Unidos, o contribuinte americano, os contribuintes europeus financiam isso tudo. Ok. Mas são duas coisas a serem consideradas. Primeiro, que a fonte desse dinheiro está secando. Porque os questionamentos a respeito desse dinheiro estão aumentando. As populações da Europa e dos Estados Unidos estão percebendo o que está acontecendo e estão percebendo que está sendo feito com o dinheiro deles. Que o dinheiro deles, que não está ajudando a própria população, está ajudando a esmagar e a oprimir outra população. Certo? Então aumenta os questionamentos. Aumenta muito os questionamentos. O fato deles terem perdido a batalha midiática, terem perdido a narrativa, não os ajuda, muito pelo contrário. Ok? O que implica que o desespero deles aumenta. Esse ato contra o povo libanês foi um absurdo, sabe? Foi um completo absurdo, foi uma violação flagrante do direito internacional. Flagrante. Acreditar na conversinha que foram 4 mil membros do Hezbollah, você tem que ser muito otário ou muito mau caráter.
né? Porque, vamos falar sério, não foi um ataque específico contra um grupo, não, foi um ataque indiscriminado. Muitos jovens, muitos trabalhadores, inclusive de empresas que fazem conserto, né, que trabalham nesse tipo de loja, muitos médicos, muitas enfermeiras, muitos motoristas de ambulância. Foi uma coisa horrorosa, horrorosa. E a imprensa fingir que acredita nessa narrativa medonha de que, foram membros do Hezbollah. É claro que alguns membros do Hezbollah, e foram até bastante mesmo, foram atingidos. Mas muitos civis também foram. E por um ataque do Estado Nacional. Sabe, Israel não é mais... apesar de não ser mais um grupo guerrilheiro, ontem nós mostramos o vídeo aqui, de que o Estado de Israel criou e normaliza o terrorismo. Eles não são mais, eles têm que entender que eles são um Estado Nacional e devem operar de acordo com a lei internacional, mas eles estão se lixando para a lei internacional. Eles mijam na lei internacional todos os dias e a ONU só passa pano. Quantas resoluções da ONU esse povo não descumpriu até hoje? Uma coisa absurda, sabe? É diariamente, de maneira cotidiana. Mas o que acontece? Agora eles estão cada vez mais fracos e os inimigos deles estão cada vez mais fortes. O ataque do Al-Sarallah, dos Houthis, com um míssil hipersônico russo, evidentemente, no centro de Tel Aviv, foi um recado para os Estados Unidos, mas serviu para eles também. Eles deviam ter aprendido que agora já era que aqueles tempos de tocar o terror impunemente acabaram e nunca mais vão voltar, certo? Nunca mais vão voltar. Mas eles parecem ter uma dificuldade grande, eu não sei se de compreender ou se de aceitar isso, certo? E aí uma hora e outra. Agora novas dúvidas foram lançadas sobre a morte do Ebrahim Raisi do Irã, que foi muito estranha. E esse negócio dos celulares explodirem lança novas luzes sobre a questão. O Haniyeh, né, lá do Hamas também teve uma morte muito esquisita. E Israel mostrou para o mundo inteiro que se você usa celulares de empresas ocidentais ou de lacaios do Ocidente, você não está mais seguro nesse mundo. Qualquer hora a sua cabeça explode, camarada. Compra um iPhone, compra um Samsung, pra você ver onde é que sua cabeça vai parar. E isso, evidentemente, vai ter efeitos devastadores nas vendas de empresas ocidentais. E os países do Oriente já começaram a corrida para desenvolver softwares, para desenvolver hardwares, para desenvolver empresas que estejam protegidas contra essas aberrações terroristas, certo? Isso vai custar trilhões de dólares ao Ocidente, em perda de credibilidade de mercado. E aí a situação deles, na verdade, foi igual o Pablo Marçal, quando fez aquela palhaçada lá no debate. A situação para ele piorou muito. Então saiu muito pior a emenda do que o soneto. O Estado de Israel foi a mesma coisa. O ganho militar foi mínimo, mas as perdas foram devastadoras. Não só para o Estado de Israel, como para os aliados, né? Para os copinchas. Agora, como eu estava dizendo, ou não quis dizer, o caso da Europa Oriental é muito mais grave. Porque ninguém se engane. A Rússia está pronta para o fight nuclear. E se Londres acha que o alvo será apenas Varsóvia ou Bucareste ou Praga, Londres está muito enganada. O alvo prioritário são eles, certo? Então, com sorte, os russos são um povo até humano. Vai ser Heathrow, Gateway, a entrada do túnel do Canal da Mancha em Dover, a City, porque os russos são claros e realmente estão trabalhando nisso. Eles atacam centros de comando, centros de decisão. Centro de decisão não é só militar,
Não é só Westminster. Tem a City de Londres também. Então, o que é da Inglaterra está guardado, mas não está pronto para uso. Certo? Então, repito e reitero, eu não quero falar muito sobre isso porque isso deixa as pessoas estressadas, compreensivelmente. Mas, de um modo geral, a situação mais explosiva é a do Oriente Médio, mas a mais perigosa é a da Europa. E que os Estados Unidos não acham que por estarem longe eles vão sair impunes, não. Porque as condições tecnológicas mudaram. E parece que os próprios americanos também não entenderam isso. Na verdade, o que esse povo está entendendo, não é? Por isso que eu passo meus vídeos para o inglês, com a esperança de que algum deles veja e entenda. Ok? Então é isso, gente. Hoje vai ser um dia muito ruim em termos climáticos. Estou aqui na minha mãe, que estou com saudade. Até mais. Fui.